Fala pessoal, estamos aqui para continuar a nossa série semanal de REITs com o Host Hotels and Resorts. Lembrando que estamos aí fazendo os vídeos de um REIT para cada categoria aqui do Royal Capital e chegamos na categoria Hotel, né? São hotéis, resorts em geral. Dentro das categorias, geralmente a escolha de maior valor de mercado, né? Acho que todos têm sido assim até agora. E hoje chegou a vez do Host Hotels. Lembrando que esse valor de mercado está pré-Covid, né? Hoje eles caíram bastante, né? O Host está 7, 8 bilhões de dólares, não 12 igual na época, mas ainda é o maior player, assim, disparado. E é um bom exemplo aí para a gente estudar. Bom, o site de relação de investidores dele é muito bacana, bastante informação legal. O negócio é relativamente simples de entender, né? São hotéis. Se a gente vir aqui no portfólio, vai dar para ver alguns, pelo menos, dos hotéis que eles têm. E eles se dividem basicamente em dois tipos. Ou são resorts, geralmente praia, né? Algum local de turismo, de lazer, vamos dizer assim. Aqui em Miami, South Beach, Havaí. Ou então são hotéis com escopo comercial em grandes cidades americanas, né? Então tem Boston, São Francisco, Calgary, no Canadá. Eles têm poucos ativos fora dos Estados Unidos, que é basicamente Canadá e no Rio de Janeiro. A gente já chega aí nos hotéis no Rio de Janeiro. Mas o resto é isso, né? Chicago, aqui mais um spa, Coronado Islands, hotéis em cidades, Denver, Chicago, mais Havaí, Fort Lauderdale, na Flórida, onde tem um resort, Gaithersburg, isso aqui eu nem sei onde fica, Washingtonian. Eles têm muito resort, muitos hotéis na área de Nova York e Washington, né? Eles começaram em Maryland, por isso tem bastante em Washington, mas o principal é Nova York, que eu tenho aqui no 10K. Vamos ver rapidinho antes de começar onde estão os hotéis deles. A maior parte em Nova York, depois a área de São Francisco, a região ali do Vale do Silício, mais Califórnia, San Diego, Havaí, Flórida, Washington e por aí vai. É bem distribuído, né? Bem distribuído em todos os Estados Unidos e tem um pouquinho de Canadá e Brasil, Rio de Janeiro dentro do portfólio deles. Os hotéis, né, como a gente já deu para pelo menos ter uma ideia aqui, são hotéis de alto nível, né? Deixa eu voltar aqui no portfólio para a gente ver. São hotéis ou resorts, né, de lazer, de luxo, ou hotéis mesmo nas cidades assim do nível muito alto. Então, além deles terem uma diversificação geográfica grande, né, os hotéis são de altíssimo nível. E mais uma coisa importante, eles têm uma escala muito grande, né? O maior REIT de hotéis. Eles têm hoje na casa de 80 hotéis. É o único que tem o investment grade dos lodging REITs, né? Dos REITs de hotéis. Eles estão no SP500, né? Tem quase 50 mil quartos. Então também tem um efeito de escala bem importante, né, para o host. Bom, vamos dar uma olhada aqui na apresentação. Assim, a apresentação vocês vão ver que vai focar muito no Covid, porque não tinha como ser diferente, né? Esse setor de hotéis, se não for o mais, é um dos mais impactados, porque depende de viagem, depende de convenções, de encontros de negócio, tudo que não está aqui está suspenso. Então, a apresentação bem recente, de julho agora, né? Não tinha como ser mais recente. Está aqui o Resort no Havaí, né? Bem bacana. E o começo, assim, eles focam muito no Covid. Como não tinha como ser diferente. Claro, vamos falar um pouco também, né? Porque a ideia aqui é fazer uma análise do REIT como um todo, mas não tem como não falar do impacto da crise no momento, né? Então, vamos só dar uma olhada como estava o cenário antes da Covid, né? Os REITs de lodging, né, de hotéis estavam assim meio estagnados, né? O crescimento da receita. Esse é um indicador típico do setor, né? Que é Revenue per Average Room, ou seja, é a receita. Desculpa, average não, é available room. É a receita por quarto disponível, né? É bem simples de entender, né? Seria, né, a receita, né, relacionado com o número de unidades. Então a receita aqui por quartos ela cresceu menos que a inflação em 2019 para o setor como um todo.
os custos cresceram mais, né, e os novos investimentos estavam muito caros, né, comprar outros empreendimentos estava caro. Então, foram anos bons os últimos anos, mas tinha essa dificuldade, né, de crescer, tinha muita competição, provavelmente os ativos estão muito caros. Então eles estão enxergando o Covid, não, claro que é um impacto violento, a gente já vai ver, mas como uma oportunidade aí sem precedentes, né, porque vai ter uma chance aí de eles se sobressaírem em frente aos concorrentes, né, vai ter muitos hotéis que vão estar struggling e vão fechar, né, porque como a crise vai impactar todo mundo, quem tiver mais perna para aguentar a crise vai durar mais. Então, o host é o maior REIT de hotéis, a tendência é que ele seja um dos que aguente mais a crise, e aí vários outros hotéis vão acabar fechando ou diminuindo as operações. Então, eles têm esse viés aí de sobrevivência. A questão dos custos também é uma oportunidade para baixar, né? Lembrando que boa parte daqueles hotéis tem uma bandeira operando, né? Ó, deixa eu ver aqui. Se a gente vê fácil. Eu saí do portfólio, né? Mas são bandeiras principalmente Hyatt e Marriott, né? Aqui, ó, Boston Marriott, Calgary Marriott. Então, é uma oportunidade deles reduzirem esses custos de operação aí com as bandeiras. Opa, até a página. E ainda achar oportunidades de compra que adicionam muito valor para a empresa, né? Então, é claro que os ativos vão cair muito preço nessa crise. Então aqui eles dizem o porquê do host ter essa vantagem, né, que é ganhar share na área da receita, né, como eu comentei, vai ter muita gente fechando e eles devem sobreviver, né, e aí vão ganhar share em cima disso. Ganho de escala, né, vai permitir aí uma leverage, seria tipo uma vantagem na negociação com essas bandeiras, né, Marriott e Hyatt principalmente. No Brasil eles têm Ibis também, mas é principalmente Marriott e Hyatt. E, né, eles têm um balanço aí bom, né, relativamente bom, a gente já olha lá para a dívida mais para frente, que vai permitir eles fazerem aquisições desses ativos que vão estar sendo vendidos aí por preço de banana. Então, é uma moeda de dois lados, né? O impacto esse ano vai ser muito grande, já está sendo, vai ser e não tem como, né, mudar isso. Por outro lado, por longo prazo pode ser uma grande oportunidade. Bom, aqui eles falam um pouco sobre as dívidas, né, os covenants. Vou passar meio rápido, né, para o vídeo não ficar tão longo assim, tem bastante material. Mas enfim, eles estão renegociando, né, os covenants deles são bem, assim, bem maiores do que hoje a dívida é 2 vezes o EBIT, né, acho que é o EBIT. 2 vezes o EBIT, é claro que isso aqui vai aumentar, porque a tendência é o EBITDA mergulhar, né, cair muito. Mas assim, tá bem tranquilo frente aos covenants, então tem cobertura de juros tranquilo. Mais. Eles têm ainda essa liquidez, permite eles fazerem aquisições que forem oportunidades, isso aí é fantástico. Flexibilidade, que mais? Despesa de juros vai aumentar um pouquinho, mas enfim, a empresa ainda tem investment grade, né? O único REIT de hotéis que tem investment grade, então isso vai proporcionar um custo de dívida também, né, um pouco mais atraente que os pares. E as restrições, por outro lado, né, ó, dividendos, né, vão cortar, praticamente cortar, também suspender recompra de ações nesse período. Uma notícia boa é que assim, a dívida deles, além de não ser alta, né, a gente viu 2 vezes o EBITDA de hoje, claro que isso vai aumentar porque esse EBITDA vai cair, mas a maturidade é muito longa, né, das dívidas, ó, 2023, o grosso para 2024, né, até lá muita coisa já vai ter acontecido, né, tomara que para melhor. Totalidade da dívida é unencumbered, né, vocês já viram falar aqui, ela não está relacionada aos imóveis, ou seja, hipoteca, ou seja, dívida corporativa mesmo, né, então isso é bom. A posição deles é muito boa perto aos pares, né, você pode achar que, né, uma dívida aí de 2 vezes vai aumentar, seja meio alto, mas os pares estão com a dívida bem acima, acho que aqui tem exatamente isso, a comparação. Né? Então, em azul é o HST, né, o host, e em laranja a média dos concorrentes aí, dos outros REITs de hotéis. Então, 2019 fechou com 1,6 vezes o EBITDA, enquanto a média do mercado é 4. Né? No momento da crise aí, do fechamento, subiu para 2, quando os outros subiram para 5. E aqui eles projetaram 3 cenários, né?
do fechamento de 2020. O pior de todos, que o EBITDA cairia para, não 25%, mas seria 25% do de 2019. Você vê a dívida explodindo no setor e deles aumentando bastante, mas ainda abaixo daqueles covenants lá, ó, de 8 vezes, alguma coisa assim. Né? 8 vezes, mais ou menos 8 vezes a dívida. É o pior cenário que eles enxergam, um cenário mediano, né? Uma dívida deles ainda razoável e a dívidas dos concorrentes começando a sair de controle. E o melhor setor, que eu acho muito difícil de acontecer, né? Seria uma dívida tranquila até para os outros, né? Lembrando que para a REIT, umas 5 vezes o EBITDA nem é nenhum desastre. Né? Mas enfim, aqui mostra como eles estão melhor em relação aos pares sobre dívida. Né? Bom, mais um update aí dos negócios. Aqui dá para ver o impacto da Covid violento. Né? Então, abriu aquele indicador RevPAR lá, Revenue per Available Room, caiu 96%, é muito impacto. Enquanto a gente viu os REITs de escritório, outros REITs com impacto pequeno, né, em cima da receita, o de hotéis, né, foi um impacto total praticamente. Né? Maio melhorou um pouquinho, mas ainda assim, né, muito abaixo de qualquer razoável. Recuperou na diária, essa aqui é average daily, é a diária média, né? A diária média, room, né? É a diária média, o valor médio de diária dos quartos, né? Recuperou um pouquinho, a ocupação voltou pouca coisa, né? Mas um impacto muito grande ainda, né? Isso considerando todos os hotéis, considerando só os que estão abertos, né? Um pouquinho melhor. Não faz muito sentido isso aí. Né, ó, a receita recuperou de abrir um pouquinho para maio, mas continua muito ruim. Tá, então aqui a gente vê um pouco a queima de caixa, né? Eu vou passar rápido também, tem muita coisa para ver ainda. Né, eles estão queimando bastante caixa né, com essa operação, está muito impactada. Os top 22 markets, né, os maiores mercados deles, estão em fase de reabertura, né, uns mais avançados, outros menos. Então você vê o Havaí já numa situação um pouco melhor, Nova York foi muito grave, mas por outro lado já está reabrindo, Califórnia também começou forte, está reabrindo, né? Então os principais mercados dão sinais de melhora. Eles comentam sobre o critério de abertura, ó, eles só vão abrir quando tiver pelo menos 10 a 15% de ocupação, né? Senão não vale a pena abrir. E aqui tem uma timeline da reabertura. Então, em maio tinha um pouco mais da metade dos hotéis abertos, 6 de maio. No final do mês aumentou pouca coisa, né, 47. Em junho, final de julho, já abriram 51, né, ainda muito pouca a evolução, mas parece que agora em julho está evoluindo mais. Né, pulou já para 59, já é 70% dos hotéis abertos. Mas enfim, o importante é que o impacto vai ser muito grande. Né? A gente viu o impacto na receita lá como foi alto. Né? Muito cancelamento de grupos, viagem, não precisa nem falar por quê. E a gente vê a taxa de ocupação atual, né? Ali, contando apenas os... no laranja é o total e o azul apenas os hotéis abertos, que é o que faz mais sentido, né? Você via ó, um valor normal na casa de 70%, caiu para 10%, né? Agora está sofrendo para voltar para 15%. Impacto muito grande. Bom, agora vamos falar sobre o mercado como um todo, né? A gente já viu que o Covid vai impactar muito, está impactando e vai durante muito tempo ainda. Mas vamos ver o mercado, né? Tem que estudar um pouco o mercado como um todo. E a gente vê uma média de ocupação, né, do mercado de hotéis, né, desde 90, mais ou menos. Você vê que é uma demanda, né, cada vez mais aumenta a ocupação, né, que é o número de quartos que estão ocupados, né, verdade. Está indo de uns 30%, 40% para 60%, 70%, né, como a gente tinha visto. E note como nas crises, né, nas grandes crises, você tem uma queda. Então aqui foi a crise lá do subprime, aqui aquela época lá do 9/11 e tal. Nas crises sempre tem uma queda, mas a tendência de longo prazo é aumentar. Aqui a previsão dessa receita aí por quarto disponível. É uma queda brutal em 2020, né, claro. E uma recuperação em 2021 e 2022. O pessoal está esperando. Lembrando que eles têm um segmento, ele tem uma classificação de vários segmentos, mas os hotéis do host estão em Luxury, que é o mais top, e Upper Upscale, que é o de baixo, né? Ou seja, tem os melhores hotéis possíveis.
E isso com certeza vai ser uma vantagem, né? Porque a tendência é que o público desse tipo de hotel é o que volte a viajar mais cedo, né? Que o impacto da crise, tem um slide falando sobre isso mas em algum lugar, o impacto da crise é mais sobre a população de renda mais baixa. Porque eles estão comparando com a crise de 2001 e a de 2009, vamos passar mais rápido aqui. É esse o slide que eu queria falar. A crise impactou muito mais que comparando com a grande recessão de 29. Como a crise de agora, de 2020, impactou muito mais a população de renda mais baixa. E o público deles é a população de renda mais alta, né? São hotéis de luxo, semi-luxo, algo assim. Então, a tendência é que não seja tão ruim. E aí a tendência é que ele também performe melhor que os pares de REIT que têm hotéis mais simples, né? Então, esse segmento de luxo tende a se recuperar mais rápido. Por outro lado, que eu comentei lá no comecinho, o crescimento no supply, na oferta de quartos de hotéis, né, vai cair. Então, você vai ter em algum momento uma relação, né, oferta de quartos e demanda vai se equilibrar, porque, né, quem tem as contas mais apertadas vai começar a quebrar, vai começar a fechar os hotéis, e os grandes players como o Host vão sobreviver. Então, o forecast aqui para 2021 é de queda, quando a gente via, né, todos os anos um aumento de oferta começar a cair, justamente por essas empresas que não vão dar conta. Nos grandes mercados deles, né, essa tendência é maior ainda, né, diminuir a oferta. E vamos embora, vamos seguindo lá, o crescimento lá, qual é esse slide é bem legal para mostrar o host como um todo, né, crise à parte. Ele tem uma demanda, seriam as vantagens competitivas, esse slide é bem importante. Você tem uma demanda bem diversificada de tipo de cliente. Então aqui está dividido entre clientes em grupos, um cliente que, sei lá, seria um avulso, individual, uma coisa assim, e por contrato. Então a gente vê que 60% dos clientes são esses individuais, a maior parte para negócios, né, business, 60%, e 40% para lazer. E aí nos clientes de grupo, né, que são os grupos de viagem, aí é mais, né, ou quer dizer, até bem distribuído, né, tem associações, corporativos, esses SMERF aqui é uma sigla para como é que é? Militar, educacional, religioso. É um grupo específico assim de clientes de turismo. Então você vê uma diversificação nos tipos de clientes, então ela não depende só de voltar turismo de negócios, né, que é o que deve voltar por último, né, reuniões de negócios, porque convenções, congressos, esses vão ser os últimos a voltar, mas tem muito lazer que deve voltar mais rápido um pouco, né, resorts e tal, que é um ambiente fechado, bem ou não, né, então se tiver um cuidado ali, é uma coisa que dá meio que para voltar quando a situação melhorar. Então, demanda diversificada é uma vantagem competitiva. O fato dele ser grande, né, economia de escala como um todo, também, né, tem 80 hotéis, quase 50 mil quartos. É o maior, né, dono de hotéis da Marriott, maior dono de hotéis nos Estados Unidos da Hyatt, né, e o maior REIT de hotéis do mundo. Então, são large é outra vantagem grande de escala. High quality, eu já falei bastante, né, então quase todo o portfólio ou é luxo ou é um semi-luxo, vai? Seria algo assim. Né? Então, os caras têm uma receita, um ticket mais alto, né? Além de o público deles tende a ser um público que volte mais rápido a viajar. Quase todos os hotéis são branded também, né? Você viu que eu falei das bandeiras, Marriott, Hyatt, ou seja, são hotéis, né, que têm operado por essas bandeiras, que é ponto positivo também. Só que principalmente Marriott, né? Mas Hyatt e outros também. E eles têm drivers fortes de lazer e de negócios, né, mais ou menos 30% para cada, que, né, proporcionam o maior volume, né, maior movimento nesses hotéis. E esse que está aqui atrás também é bem importante, né, Domestic and Direct, que isso quer dizer 90% está nos Estados Unidos, e querendo ou não, né, é uma economia que tende a responder melhor à crise, né, uma economia mais dinâmica, 10% só internacional, e 90% é direct, ou seja, são reservados diretamente com os hotéis ou com, né, os portais dessas bandeiras. Só 10% é via OTAs. OTAs são esses online tourism agency, acho que é isso. São o Booking.com, esse tipo de reserva, que, né, come uma parte do lucro, da comissão
dos hotéis. Então eles têm aí uma margem alta de operação por conta dessas reservas diretas. Ok? Bom, tá aí um resumo, né, das vantagens competitivas do host, ignorando a crise um pouquinho. Mas que eles comentam sobre lazer, né? O lazer deve ser o primeiro a voltar, né? Eu já falei isso aí, um pouquinho, um pouco mais administrar. Eles têm muitos quartos aí focados em lazer, né? Flórida, Califórnia, Havaí e tal. Os negócios de grupos, né? Reuniões de grupos, esses vão ser mais impactados. Né? Sem uma vacina, um tratamento vai ser muito difícil de voltar. Mas eles estão fazendo o possível, fazendo uma disposição aí de distanciamento e tal, né? Então, tô tentando se virar. Né? Em relação a negócios também, né? Um impacto grande ainda, né? A gente vê aqui o impacto nas crises. Né? Surpreendente, eu achei um impacto até menor que 2009 em relação a negócio, especificamente. Né? Aqui a gente vê a queda aí, né? Ou melhor, a queda no Business Investments, né? A gente ainda não tem esses dados aqui. Mas a gente vê que tem uma correlação alta entre esses dois índices, então eles estão esperando até que não seja tão ruim assim o segmento de negócio. Até me surpreendeu um pouco isso aqui. Que mais? Eles estão em um plano de renovação de boa parte dos hotéis, principalmente do Marriott, né? É o Marriott Transformation and Capital Program. Seria um programa de modernização, de atualização dos hotéis, que eles acreditam que seja uma vantagem competitiva aí no pós-crise, né? Ter hotéis novos acabando de ser reformados, já que a grande maioria dos players não vai ter grana para fazer reforma agora, né? Eles vão tentar sobreviver e enquanto isso eles vão manter esse plano de investimento para voltar aí, né, voando. Tendência é que eles voltem mais forte que os concorrentes também. De novo, lucratividade e crescimento. Vamos ver. Esse slide é legal também, que mostra o break-even deles de ocupação, né? Quando a empresa volta a dar lucro, volta a dar resultado positivo no EBIT, que é algo entre 35% e 45% de ocupação. Então, essa operação de hotéis ela tem aí um custo fixo relativamente elevado, né? Então eles precisam que esse número fique, né, nesse intervalo mais ou menos aqui para voltar a dar lucro. Então deu para ver que nós estamos muito longe disso aqui ainda, né? Tá na casa de uns 15% de ocupação, né? Para ver o tamanho do impacto que a Covid está tendo. Estão tomando medidas aí, né, operacionais para tentar mitigar, né, distanciamento e tudo mais. Outras medidas de economia, isso é importante também, economia de custo operacional, então geração de energia, né, iluminação LED, enfim, trocar aí a vapor para gás, tal. Vamos lá, outro tópico, aquisições e alocação de capital. Aqui tem um slide fantástico, né? Só comentando que né, o investimento é ponto-chave aqui para o retorno. Para, primeiro, diversificar a demanda, né? A gente já viu o quão diversificado ele é. Né? Para comprar ativos que têm um potencial de crescimento de EBITDA grande e criar uma barreira de entrada. Né? A partir do momento que você começa a crescer, tem muitos hotéis, fica mais, barreira de entrada para mercados, ou seja, comprar em cidades que, né, não tenham tanta disponibilidade de hotéis, que seja mais difícil que outros concorrentes, né, se estabeleçam. Tá, então vamos lá, aqui ó, eles têm uma parceria com o Watson bem legal. O Watson, para quem acompanha os vídeos do canal, eu falei várias vezes, né, da IBM, inteligência artificial, de criar aí um modelo analítico para analisar quais são os melhores mercados para investir. Bem interessante isso aqui. Isso porque o mercado é tudo nesse negócio, né? Então os 10 melhores mercados tiveram um crescimento aí desse RevPAR nos últimos anos de 4,5%, enquanto os 10 piores nem cresceram. Então faz toda a diferença, né? Você escolher o lugar certo para comprar. Por isso que eles têm essa parceria aí com o Watson. E tá aqui a correlação dos modelos deles. Só não disseram se isso aqui é backtest ou é real, né? Realizado. Então você tem uma correlação altíssima aí, um R2 acima de 90%, um R quadrado. Né? Que, então o modelo deles é muito bom de aquisição que tem em parceria com o Watson. Bom, esse slide aqui, ó, ele é fantástico. Mostra a qualidade como o REIT consegue girar os ativos.
Então, entre 2018 e 2019, eles venderam 3,3 bilhões em ativos e adquiriram 1,6 bilhão. Ou seja, eles venderam mais que compraram. Mas olha só, eles venderam ativos com cap rate menor e compraram ativos de cap rate maior. Eles venderam um múltiplo EBITDA mais caro do que os que eles compraram. Eles compraram ativos de ticket bem alto, né? O dobro quase, praticamente, de receita por available room. Sempre me enrosco aqui nesse indicador. Mas, ou seja, eles venderam empreendimentos que tinham uma receita, um ticket mais baixo para comprar ativos no dobro, né? E a diferença do RevPAR para o Total RevPAR, que aqui é só a receita do quarto, né, do aluguel não, da diária do quarto, e o Total é com toda a receita do hotel. Então, esses resorts, principalmente, vendem bebidas, serviços e tal. Então, aqui é a receita total, você vê também, né, o dobro, né, mais que o dobro. Então, o EBITDA por quarto na casa de 20 mil dólares dos prédios que eles venderam, e eles compraram empreendimentos que têm a receita de 60 mil dólares por quarto. E tem um capex de manutenção esperado na metade. Então é fantástico. E todos os indicadores aqui, eles venderam, né, imóveis pior, hotéis com desempenho pior, compraram imóveis muito melhores e venderam mais caro do que eles compraram. Então isso aqui, né, gera um valor absurdo no longo prazo nessa gestão de ativos. E deu para ver aqui claramente. Eu nunca vi assim uma gestão de ativos tão boa igual essa aqui do Host. Né? Fantástico essa girada, além de que eles geraram caixa no momento chave, né? Deram sorte de ter dinheiro na mão bem na hora que estourou a crise. Então tá aqui, né, esse balanço de caixa. Eles aproveitaram para distribuir mais dividendo. Então, ó, entrou 3 bi, eles compraram coisa de 1,6 bi, então deu 1,5 bi mais ou menos de resultado de vendas. Que eles usaram para modernizar lá os hotéis Marriott, aquele programa que eu falei, fazer outros investimentos, pagar dividendo, fazer recompra de ações. Então foi, né, um movimento muito bom esse de 2018 e 2019. Eu pulei um aqui. Enfim, é mais ou menos aquilo que eu falei, né? Esse slide aqui está melhor para comentar. Então essa alocação de capital deles, pelo menos essa recente, foi fantástica, né? Muito boa. Que mais? Aqui eles comentam sobre o valor, né? Sobre o desconto. A empresa caiu muito a cotação né, por causa da crise. É normal, né, de se esperar. Ó, você vê aqui. Teve uma queda expressiva. Até teve uma hora que voltou, como todo mundo achou que ia reabrir. Aí caiu, né? Voltou à realidade, voltou ao normal. E o que eles estão comentando aqui, em termos, tudo bem, em termos de receita, né, a gente viu que o resultado vai ser ruim, mas um termo patrimonial, né? Opa, peraí. Eu já cliquei demais, mas um termo patrimonial, ó, o que perderia de valor era muito pouco, porque, né, perde um pouco de valor aí dos terrenos, custo de construção, custo financeiro. Então as propriedades perderam muito pouco valor, enquanto o REIT, né, foi muito impactado. Aqui tem umas continhas lá, o preço por quarto deles está na casa de 200 mil dólares, né, por quarto de hotel. Se você for ver que são hotéis de altíssima qualidade, né, parece ser um preço bem baixo, preço de mercado. Né? Mais investimentos, né, Renovation, ROI, Return on Investment, né, de renovação, é o CAPEX de manutenção, né, então eles estão mantendo muito desses investimentos, isso para chegar depois no futuro com hotéis novos, renovados, né, igual eu tinha comentado. Eles consideram que isso aí é um ponto-chave e de fato faz sentido, né? Manter os investimentos, reduzir um pouquinho, claro, é um momento de crise, mas manter, não cortar os investimentos totalmente. E mais? Esse programa do Merit, né, de investimentos, vamos passar mais rápido aí, a gente já viu. Né? E tem muitas vantagens em manter, diminuir. Os custos de construção tão baixos agora na crise, né? Esse custo da reforma sai mais barato, eles conseguem vantagem junto a Marriott por modernizar os quartos e tal. E aqui alguns exemplos de modernização. Parece bem bacaninha. E para fechar aqui essa questão corporativa lá, né, ESG, com energia renovável e tal. É bem legal, eu passo rápido porque eu não tenho muito o que falar, mas é bem interessante sim.
E aí, pessoal, então aqui a gente viu o modelo de negócio, né, dos caras, deu para ver quão bom é o balanço, era a situação deles antes da crise, né? E, ao mesmo tempo, né, mesmo estando muito impactado, enquanto eu vou abrindo aqui o TNK, mesmo sendo muito impactado pela crise, né, eles têm aquele negócio, né? No momento da crise, você tem dois tipos de investimento. Ou você investe em algo que é resiliente, né, que não vai sofrer tanto e vai sobreviver bem, ou você investe na teoria do quanto pior melhor, que seria esse caso. É que o mercado vai ficar ruim para todo mundo, né, os concorrentes menos aptos vão começar a fechar, e aí quando o mercado voltar, que um dia vai voltar, claro, você volta mais forte, porque vai ter menos competição, menos oferta, você vai estar com seus ativos bons, todos renovados, né, o seu público vai ser um público que vai ter a renda preservada. Então, né, esse é o plano de investimento num ativo como esse na crise. Porque sofrer, ele vai sofrer, já está sofrendo muito. Né? Nós estamos vendo os REITs aí que quase não tem impacto na receita, mas esses de hotéis vai ser um impacto muito forte. Mas a ideia é pensando no longo prazo. Né? Então vamos só ver aqui as DREs para fechar, né? Os demonstrativos, as DREs não, né? Os demonstrativos. Então temos os ativos, uns 10 bi de ativo, aqui eles não mostram o quanto foi depreciado, mas enfim, mais 1,5 bi de caixa, 12 bi de ativos. As dívidas, né, 2,7 de notas, mais esse credit é aquele revolving credit, tal, dá 3,7 de dívida, né, ou seja, uma dívida frente ao patrimônio até bem tranquilo. Mas para esse tipo de REIT, né, não, é melhor olhar a dívida pelo EBITDA, né, já falo o porquê disso. Bom, a DRE, aqui a gente consegue ver a receita das diárias, né, dos quartos e dos outros serviços, né, comida, bebida principalmente, né, outros, turismo e tal. Então a receita total é a soma tanto da diária quanto dos outros serviços. Você vê bem grande nessa receita de food and beverage. Imagino que isso seja mais dos resorts, sei lá. Mas enfim, a gente vê uma receita na casa de 5,5 bi. E uma diferença para muito dos REITs que a gente tem olhado, eles têm umas despesas relativamente altas. Por quê? Se operar um hotel não é a mesma coisa que um galpão logístico, né? Galpão logístico você põe lá e tá tudo certo, você tem a despesa de operação muito baixa. O hotel já não, né? É um serviço praticamente. Então você tem aí, o custos com os quartos, manutenção, arrumação, com comida e bebida, gerência. Então é um tipo de ativo que tem bastante custo, né? Por outro lado, o custo de depreciação e amortização não é tão alto como outros REITs que a gente viu, que é basicamente o custo era depreciação e amortização. Então aqui é um pouquinho diferente, por isso que eu comentei que é melhor a gente relacionar dívida e tal com um EBITDA do que com um patrimônio ou que um NAV, por exemplo. Né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, não, qual é o melhor ativo, melhor indicador, é FFO, é EBITDA, é dívida por patrimônio, é dívida por EBITDA, então vai depender. Nesse caso aqui, como exemplo do American Towers, que é mais uma operação, não só um patrimônio, né, por si só, aqui é melhor relacionar tudo com EBITDA. Né? Você viu que eles não falaram em FFO em lugar nenhum na apresentação. Certo? Então, né, chegamos aqui a um lucro operacional, ainda assim é uma margem operacional apertada até, né, falando em REITs, dá uns 15% isso aqui, né, uns 800 por 5, mais ou menos 15. Né? E aqui eu acho que é o principal indicador, né, porque o lucro vai ter outros impactos, você vai ter impacto de juros, beleza, mas tem aqui nos outros ganhos e perdas, são os resultados das compras e vendas de hotéis, né, que foram positivos aí nos últimos anos. Então o lucro fica, né, muito irregular, então por isso o principal indicador para ver aqui é o operating profit, tá? Na minha opinião. A gente vê uma evolução, né, uns anos mais difíceis, cresce um pouquinho, né, mas está aqui o lucro operacional da empresa. Então importante, né, aqui sempre olhem mais para o dívida líquida EBITDA, né, ou os outros indicadores de resultado, melhor olhar o EBITDA que um FFO, porque a depreciação e amortização ela não é tão relevante assim. E a gente já vai ver aqui no fluxo de caixa. No fluxo de caixa a gente vê que até tem, né, a depreciação e amortização impacta, né, mas o efeito não é tão grande assim, né.
Então, para um lucro líquido de 900 milhões, tiveram uma geração de caixa aí de 1,2 bi. E aqui a gente vê o que eles vão fazer com esse 1 bi de caixa. Vamos ignorar, né, o que entrou com vendas e as aquisições, né, porque isso é um balanço de si próprio. Vamos pensar apenas em CAPEX e dividendos, né, que são as principais saídas do fluxo de caixa operacional. A gente vê um CAPEX aqui de uns 550, né, mais ou menos, 550 milhões desse 1,2 bi, e dividendos aqui de 600 milhões. Então, a gente vê bem equilibrado isso aí, né? Geraram 1,2 bi, mais ou menos metade para CAPEX, metade para dividendo. E é claro que teve um resultado positivo de venda, que virou recompra e diminuição da dívida, né? Então, um CAPEX geração de caixa bem equilibrada, é bem distribuído entre dividendos, né? Esses REITs costumam distribuir aí nos últimos anos uns 4, 5%. Vamos ver aqui rapidinho aqui no Fundamentei, que o vídeo já está comprido. Mas ó, a média de yield era 5, 4 nos últimos 5 anos aí, né? Algo assim. Agora tá 7 é porque você teve uma queda forte mas os dividendos estão suspensos, né? Então isso aqui, claro, não corresponde à realidade, né? Eles não vão pagar dividendo agora, mas o histórico é em torno de 4 a 5%. Era isso, né? A gente viu geração de caixa, tudo mais. Bom, esse foi o host, pessoal. Tá aqui na página do Investors Presentation. Eu não olhei todos os ativos os REITs de hotéis, né, para comparar, mas é um caso que parece que o efeito de escala faz a diferença. Eles têm uma dívida muito abaixo do mercado, qualidade dos hotéis muito acima, né, estão conseguindo girar os hotéis de uma forma muito inteligente, né, vendendo hotéis menos atrativos e comprando mais atrativos. E é isso, aquilo que eu falei antes, né? A tese aqui de investimento é do tipo quanto pior, melhor. Né? Vai piorar muito, esse ano vai ser muito ruim no resultado, mas para o longo prazo a tendência é que ele volte com um share maior, né? Com uma rentabilidade maior, né? Por todos os efeitos que a gente comentou. Então eu até que gostei, né? Eu achei que ia ser pior de verdade. Não, claro que é um ativo bem arriscado pela situação que a gente está vivendo, pelo momento econômico, mas por longo prazo eu achei que tem boas perspectivas. Então acho que cabe a cada um aí analisar, ver aí o seu objetivo aí por longo prazo. E é um ativo interessante, pelo menos para se considerar. Ok, pessoal? Então esse foi o host. O vídeo ficou um pouquinho comprido, mas acho que valeu a pena, né, a gente detalhar um pouquinho mais, porque, né, é bem interessante avaliar esses ativos que estão muito impactados pela crise, ao mesmo tempo, né, que o presente é muito ruim, mas é um futuro pelo menos interessante, né, de considerar. Beleza, pessoal? Então valeu aí para todo mundo, um grande abraço, nos vemos aí nos vídeos da semana. Até mais, tchau, tchau.